Bom dia, Grupo Refúgio, louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz esteja conosco nessa manhã, nessa semana, e nada melhor do que iniciarmos a semana do que nutrindo e alimentando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com as coisas espirituais, amém? Por isso, nesse momento, eu te convido a abrir no livro de Marcos, no capítulo 7, vamos ler do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, o que de fato acontece, o que nós podemos ver claramente aqui nesse capítulo de número 7 em Marcos, que é claro que as tradições são importantes e nós sabemos que é importante que a gente faça a limpeza do nosso corpo, que nós temos como a vida membrada no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Então, os três são importantes. Só que de nada vale nós queremos estar limpos fisicamente e o nosso coração estar sujo. De nada vale nós querermos seguir as tradições, como nós lemos aqui, como os judeus faziam, das mãos sempre estarem limpas antes das refeições, nunca se alimentarem com as mãos impuras, mas o coração estava tão longe de Cristo. O coração em si não era lavado, ele era negligenciado. Eles estavam tão bitolados, tão focados em seguir a tradição em si, a religiosidade, que a própria palavra de Deus era negligenciada. Como diz o próprio mandamento de que você honre o seu pai e a sua mãe não era levado a sério, não era praticado. Mas mais importante, nós sabemos, do que estarmos com o nosso corpo limpo, é estarmos com o nosso coração limpo. É isso que verdadeiramente agrada ao Senhor. E Ele quer lavar o nosso coração, Ele quer limpar o nosso coração. Ele quer limpar o nosso coração de toda arrogância, Ele quer limpar o nosso coração da vaidade, quer limpar o nosso coração da mentira, da desavença, da falta de fé que muitas das vezes nós temos. Ele quer limpar o nosso coração de todas as dúvidas que nós podemos ter, de todas as atitudes que nós podemos ter que nos afasta verdadeiramente dele. Quantas vezes nós nos enchemos com as coisas do mundo
mas por sermos religiosos, muitas das vezes, a gente acredita que a gente está engrandecendo e louvando o nome do Senhor através da nossa voz, mas na prática o nosso espírito e o nosso coração está tão distante dele, faz tanto tempo que a gente não faz um exame de consciência da nossa vida, do que o Senhor precisa mudar em nós, do que nós precisamos largar mão para nos aproximarmos de Cristo. Então, é essa reflexão que o Senhor traz a cada um de nós nessa manhã, para que a gente possa verdadeiramente pegar o nosso coração, se permitir ser lavado e limpo por Cristo e tirar toda a sujeira, toda a imundície, tudo aquilo que verdadeiramente desagrada a Cristo. Não que a tradição não seja importante, não que aquilo que o Senhor nos orientou não seja importante, mas os mandamentos precisam ser seguidos, a gente precisa ter um relacionamento com Cristo e nós precisamos nos policiar diariamente para quebrantar o nosso coração, para se permitir ser moldado por Cristo e que Ele opere nas nossas vidas em todos os sentidos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, tarde e noite. Amém.